Olá, eu sou Carribas e você está assistindo a coluna Águia e Condor. E no programa de hoje nós vamos começar a ver a história secreta do México. Hoje é a primeira parte. A história que eu vou contar para vocês a partir de hoje, ela é contada no livro de Antônio Velasco Pinha, chamado Regina. Antônio Velasco Pinha, que teria sido uma testemunha dos acontecimentos primordiais, principais dessa história. Para contar a história secreta do México, primeiro eu tenho que fazer uma introdução onde eu vou falar sobre a absorção de prana cósmico que o nosso planeta, que é a Mãe Terra, realiza. Então, como é que é isso? Imagine você, nós seres humanos, como parte que compomos esse grandioso organismo vivo que é a Mãe Terra. Cada um de nós temos duas narinas e é através das nossas narinas que nós absorvemos a energia vital que é o prana, que faz com que nos possibilita o ar que respiramos, o prana, a energia vital que possibilita a nossa vida. E a Mãe Terra, esse grande organismo vivo ao qual fazemos parte, há uma relação como que de fractais, então há uma analogia entre o nosso corpo, o nosso ser e esse grande organismo, o corpo da própria Mãe Terra. Da mesma forma, nós temos linhas de energia no nosso corpo, que são os famosos meridianos da medicina chinesa, e na Mãe Terra também nós temos linhas geomagnéticas, linhas de força, que atuam da mesma forma que distribuem a grande malha energética do planeta, assim como nós temos os meridianos no nosso corpo. E nesse sistema análogo do nosso corpo com a Mãe Terra, nós temos as narinas onde absorvemos o prana, uma narina esquerda e uma narina direita. E no decorrer de um dia, num período de um dia, determinado número de algumas horas nós respiramos mais, está mais ativa a nossa narina esquerda, e depois há uma inversão de polaridade, a nossa narina direita é que fica mais ativa. E assim vai se vertendo no decorrer de 24 horas. Pois bem, a Mãe Terra, o grande organismo ao qual fazemos parte, numa relação análoga ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio ser, a Mãe Terra também possui dois pontos na sua superfície que correspondem às nossas narinas. Só que na Mãe Terra, logicamente, são gigantescos e é onde, assim como nós absorvemos o prana aqui na Terra, a Mãe Terra absorve prana do cosmos, seria energia cósmica. E esses dois pontos de absorção de prana cósmico na Mãe Terra são as duas maiores cadeias de montanhas do planeta. A cadeia dos Himalaias, no hemisfério norte, e a Cordilheira dos Andes, aqui no hemisfério sul. Essas duas maiores cadeias de montanhas, essas duas maiores cordilheiras da Mãe Terra, seriam como correspondentes às nossas narinas. E é exatamente no topo das montanhas, principalmente nas montanhas mais altas, e as montanhas mais altas do planeta encontram-se inclusive nessas duas cordilheiras, é que você tem o bombardeio de radiação cósmica na Mãe Terra. É para onde chegam os raios cósmicos, que seriam um correspondente análogo ao prana cósmico que a Mãe Terra absorve, nesse movimento de troca que há entre a Terra e o cosmos. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para vocês entenderem aonde vamos chegar com a história secreta do México, que tem a ver com todo o processo energético do nosso planeta, da nossa Mãe Terra. E da mesma forma que nós respiramos durante um determinado momento por uma narina e no decorrer de um dia nós invertemos a polaridade, de maneira análoga, a Mãe Terra também faz isso. Então, durante um determinado período de tempo, a grande cadeia dos Himalaias fica mais ativa, enquanto a Cordilheira dos Andes fica num período de repouso. Porém, há um momento em que há uma inversão de polaridade, e a Cordilheira dos Andes se torna mais ativa e os Himalaias entram num período de repouso. Essa inversão de polaridades para nós, seres humanos, acontece várias vezes no decorrer de um dia, só que você pega o nosso corpo em relação ao tamanho, à dimensão da Mãe Terra. Então, logicamente, esse processo da Mãe Terra, ele demora muito mais tempo. Então, é em torno de mais ou menos 500 anos. Então, de cada 500 anos, há uma mudança de polaridade. 500 anos, os Himalaias estão mais ativos,
né, e os Andes mais em repouso, há um determinado momento há uma inversão de polaridade e os Himalaias entram num período de repouso e a Cordilheira dos Andes se vê plenamente ativa. E isso traz uma série de desdobramentos e consequências, inclusive do ponto de vista energético e espiritual. Ou seja, durante 500 anos, a região oriental, os Himalaias, toda aquela região do Tibete, Nepal, Índia, ela se torna o principal ponto espiritual do planeta. Há um determinado momento em que ocorre uma inversão de polaridade e o principal ponto, o principal local de grande ativação energética e espiritual do planeta passa a ser exatamente aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. E a história secreta do México diz respeito exatamente a essa inversão de polaridades. Porém, eu vou deixar para contar mais no próximo programa. Na próxima semana, nós vamos ter a segunda parte da história secreta do México. Se você não perca, e se você tiver alguma dúvida, quiser comentar algo, você pode acessar o endereço que encontra-se aqui na tela. E vamos ver na próxima semana a segunda parte. Se você achar que mais alguém possa se interessar por essa história secreta, divulgue, compartilhe. Eu sou Carribas, assim falei, arro.